Alô, minha gente, povo aí do sétimo ano, como é que vocês estão? Tranquilo? Como é que foi a semana aí? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer a segunda parte, tá, da aula que a gente começou na semana passada. Falamos sobre variações linguísticas, né? E hoje nós vamos continuar, que é a parte 2, falando do mesmo assunto. Só que o título, vocês vão observar que está um pouco diferente. Variação linguística é a mesma coisa, tá bom? Isso aí eu achei mais maneirinho colocar variação linguística do que variedades, né? Que foi na semana passada, na verdade. Variedades linguísticas ou variedades da língua. Não importa. Então nós vamos falar rapidamente, vai ser um vídeo assim bem curtinho, tá? E eu vou estar passando aqui e lendo com vocês. Depois vai estar o link, tá? Para vocês fazerem os exercícios. Quero agradecer o pessoal que participou legal na semana passada aí da aula que eu postei, e a gente já recebeu aí a resposta, né, dos exercícios que vocês fizeram, né? E na hora vocês observaram que vocês podem ver quase que instantaneamente o resultado dos exercícios que vocês fazem. Então já devem ter recebido a nota, etc e tal. Não desanimem, continuem firmes e fortes, porque firmes e fortes estão os professores de vocês também querendo trabalhar. E estamos trabalhando de forma diferente, online por enquanto, e vocês aí também na casa de vocês fazendo as aulas, beleza? Então, variação linguística. Vamos lá. Olha que cidade maravilhosa. 1 segundo para você acertar. Exatamente, nosso lindo, maravilhoso, fantástico, extraordinário Rio de Janeiro. Quem é que já esteve aí no Cristo Redentor? Levanta o braço. Claro que eu não vou poder ver o braço de vocês levantados, mas olha que cidade jóia. Americano, quando chega de avião, fica doido. Principalmente quando o avião pousa no Santos Dumont, naquele aeroporto, bem pertinho ali do centro da cidade. Ele faz um contorno, uma curva, passa por cima da ponte Rio-Niterói, é super legal. Parece até que a asa vai tocar na água, mas é uma visão maravilhosa. Quem sabe que cidade é essa aí? 5 segundos. Isso aí, estamos na Bahia, também muito bonita, muito show de bola, as praias são muito legais. E aí? Curitiba. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitando o gancho da aula passada, claro, continuando nessa aula aí. Se a gente for conversar com uma galerinha do Rio de Janeiro, colocar uma galerinha do Rio de Janeiro, da Bahia e de Curitiba, será que o sotaque, em primeiro lugar, é igual? Claro que não. Carioca fala muito aquela coisa assim de carioquês. O curitibano já é muito assim, né? Diferente. A Bahia já é um pouco mais escrachada também. E será que quando eles estão conversando um com o outro assim, o linguajar é igual? Não. Muitas palavras que eles vão usar, que usamos aqui no Rio de Janeiro, algumas gírias são diferentes da Bahia, de Curitiba, mas tem como a gente compreender, às vezes não, beleza? Então vamos lá, olha só, variações, vamos ler de novo, são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados. Esqueci um Szinho ali, tá, pessoal? Eu esqueci de colocar um S. Diferentes estados e cidades. Não vou corrigir não, vocês corrijam aí. Por exemplo, os falantes do Rio de Janeiro possuem uma forma diferente em relação à fala dos falantes da Bahia. Isso a gente já sabe. Tanto é que quando chega alguém que é de outro estado, quando a pessoa começa a falar, você nota logo que tem alguma coisa diferente ali. Esse cara aí não é carioca. Opa, essa guria aí não é... Essa guria aí é guria. O que é guria? Guria é essa garota. Muito usado lá em Curitiba. Beleza? Muito bem, vamos continuar. A variação linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Exatamente sobre esses componentes, galera, que eu queria conversar com vocês, tá? Que componentes são esses? Variação em relação a quê? Né? Primeira coisa, a variação linguística pode ser, vamos lá, histórica,
beleza? Quando a gente fala em histórica, estamos nos referindo a tempo, beleza? A variação ela pode ser regional, tem a ver com o próprio nome já diz, região do país, diferentes regiões, né? Com gírias diferentes, com palavreado diferente, né? Isso, mas que somando a comunicação é completamente tranquila e perfeita, dá para você entender. Às vezes não, né? Mas se você considerar uma palavra que não é usada no Rio de Janeiro e é usada na Bahia ou é usada em Curitiba, de repente, dentro do contexto, você pode até compreender sim. Bom, a variação linguística pode ser social, o nome já diz, né? De acordo com os diferentes grupos sociais que nós temos. E o estilo, que tem a ver com a situação de uso. A gente vai rapidamente desmembrar, tá? Cada um desse aí, ó. Variação linguística. O que seria variação histórica? Né? É a maneira como a língua foi e vem evoluindo de acordo com o tempo. Gente, a língua ela não é estática. Ela vai se modificando, ela vai passando por transformações, porque é impossível você controlar a língua. Tá? Então ela sofre essas evoluções, né? Essas modificações. Um exemplo bem tranquilo que em todas as escolas, em todas as faculdades, o professor de português dá um exemplo. Vossa mercê. Já pensou se eu chegasse para vocês e falasse assim: alunos queridos, alô você aluno, como vai vossa mercê? Você ia chegar e falar isso, professor tá doido aí, vossa mercê, e o cara aí, que vocabulário é esse que ele está usando? Mas olha só, a língua passou por transformações. Vossa mercê, que é um linguajar bem formal, era usado normalmente há um tempo atrás. Não me perguntem quando, em que época foi, porque eu não lembro, aliás, não sei. Ó, de vossa mercê, já foi caindo, ó, foi se transformando, vós-me-cê. Parece que está errado, né? Parece linguagem de analfa, não parece? Ah, vós-me-cê. Não, mas era usado, vós-me-cê. É até chique, né? Vossa mercê, vós-me-cê. E a língua continuou sendo evoluindo, ficou feio, né? E a língua continuou evoluindo, ó. De vossa mercê, foi para vós-me-cê. E hoje a gente usa você. E digo mais, hein? Cê. Olha lá. Você vai... Aí, você não tá... Como é que você tá? Como é que você vai fazer esse exercício aqui? Tá? Eu botei esse asterisco, gente, porque dificilmente, ou melhor, não usem, caso vocês resolvam fazer uma prova para concurso e que tenha redação nessa prova, jamais use se, tá? Porque esse se, ele é muitíssimamente informal e o professor vai te dar errado nessa questão, ou vai descontar ponto da sua redação caso você use esse se, beleza? Mas em contrapartida, vossa mercê também ficou muito estranho, né? Muito formal e etc e tal, beleza? Então tá aí, ó, histórico. Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Olha como, há um tempo atrás, escrevia-se farmácia, era com PH. Esse som de PH foi caindo. O som de PH foneticamente tem som de F. Então, eu lembro ainda, há um tempo atrás, não é da época de vocês, nos letreiros de farmácia, eu cheguei a pegar aí essa época em que se escrevia farmácia com PH. Beleza? Então, a escrita foi também se modificando com o tempo e acabou que se escreve hoje farmácia. Hoje se usa muito drogaria também, né? Que vem do inglês drugstore. Drogaria, drugstore. Continuando aí com a evolução. E aí, galera, vamos bater uma fotografia? Imagina, eu chego lá na sala de aula e falo assim, galera, eu vou bater uma fotografia. Você que é bem mais novo do que eu vai falar assim, meu Deus, professor, tá... O que é isso? Bater uma fotografia. A língua foi também evoluindo. Hoje quase ninguém fala em bater uma fotografia. Hoje o pessoal usa tirar uma foto. Ó, bater uma foto, tirar uma foto. Há um tempo atrás falar tirar uma fotografia era esquisito. Bater uma fotografia. E hoje fazer um selfie. Tá aí, viu? Houve essa evolução então. Bater uma fotografia, bater uma foto. Hoje você vai lá, tira um selfiezinho, belezinha? E tá lá, ó, casalzinho tirando ou fazendo um selfie. Tudo bem?
A próxima variação, ela tem a ver com a variação regional. Tá? Existe uma enorme variedade de acordo com cada região. Por isso que no início da nossa gravação, do nosso vídeo, eu fiz questão de colocar 3 lugares, né? 3 estados ali, que é o Rio de Janeiro, né? 3 cidades, na verdade, Rio de Janeiro, a Bahia e Curitiba. Beleza? Então existe uma enorme variedade de acordo com cada região. Palavras distintas, quer dizer, diferentes, faladas em regiões diferentes que significam a mesma coisa. Certo? Vamos lá. Por exemplo, você já comeu aipim? Você gosta de mandioca? Você gosta de macaxeira? É a mesma coisa. A gente usa aqui aipim. São Paulo fala muito mandioca. Em outros estados pode acontecer de falar macaxeira. De repente você chega lá onde fala macaxeira e usa o termo aipim, eles podem, engraçado, eu até conheço, mas esse cara não é daqui, esse cara é do Rio, esse cara é de São Paulo, porque ele falou mandioca, entendeu? Então, de acordo com cada região, as palavras podem mudar, tá? Mas significam a mesma coisa, deixando bem claro aí. Vou dar um outro exemplo aí, eu até deixei aqui a farmácia de novo, também fora do contexto, eu esqueci de apagar. Essa variação linguística, ela está relacionada com os diferentes grupos sociais, tá? Por exemplo, vamos lá, tem essa coroazinha aí. Opa! Variação social, chegamos lá. Então vamos resumir aqui. A gente falou, né, inicialmente da histórica, variação histórica, a regional, e agora vamos falar sobre a social, que tem tudo a ver com os grupos sociais mesmo. Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, se você conversar lá com seu bisavô ou seu avô, ele pode usar um termo assim, quando você chega e fala assim, vô, fala um pouquinho da sua época que você namorava. Ele pode falar assim, caramba, meu netinho, carinha. Ele não vai usar esses termos carinha porque não é próprio dele, né? A não sei que seu avô seja muito jovem, mas se eu fosse conversar com meu avô, ele falava assim, Milton Luiz. Meu avô me chamava de Milton Luiz. Milton Luiz, cara, na minha época tinha uns brotinhos, cara, aquela menina era um brotinho. Olha só, gente, brotinho. Ou se eu conversasse com a minha avó, que não é dessa foto aí que vocês estão vendo, né? A minha avó podia dizer assim, olha, na minha época, antes de namorar seu avô, eu namorei cada pão. Cara, era um pãozinho. Gente, o que é isso? A pessoa chamar um homem de pão, de pãozinho, uma menina de brotinho? Se vocês falarem isso perto da meninada da sala de vocês hoje, ela vai rir da tua cara. Eu falei, que não sou brotinho não, qual é? Então tem a ver com a idade, tem a ver com o linguajar em relação a homens e mulheres, né? Você entra numa conversa de só homens conversando, né? Dependendo do grupo social, vocês vão ver que é diferente do linguajar de mulheres. A gente tem um linguajar assim mais crachado, a mulher tem um linguajar também voltado para ela. Então, olha bem, vamos lá. Variação social que está relacionada aos grupos sociais mesmo, né? E aí a gente subdivide em relação à idade, em relação ao sexo e em relação à classe social. O que é isso, Milton? Classe social tem várias classes. Por exemplo, o linguajar é diferente entre surfistas. O linguajar que o surfista usa é diferente que o médico usa. Você já pensou um surfista conversando com um médico usando o linguajar dele? Ou já pensou um médico conversando com um surfista? Então, cada grupinho desse aí, que a gente chama de classe social, ou grupinhos, né, sociais, vocês vão ver que eles têm um linguajar próprio deles para se comunicar. A linguagem é diferente, mas dá para se entender perfeitamente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aí? Isso! Não se limitem apenas ao que a gente projeta aqui, tá? Vocês podem muito bem, tranquilamente,
procurar na internet, tem várias aulas, vários professores dando ênfases diferentes, mas o objetivo é o mesmo, tá bom? Falamos sobre a variação histórica, tem a ver com tempo. Regional é o linguajar, né, usado de acordo com cada região do país, né? A variação social, né, que tem a ver com idade, com sexo, a classe social. E por último, a gente vai abordar aqui, já terminando, a questão do estilo, né? Situação em que a língua é usada. Professor, não entendi. Que situação é essa? Vamos imaginar que você esteja num tribunal ou numa roda de médicos ou numa roda de juízes. O cara é juiz. Ou lá no tribunal, por exemplo. Será que você se dirigiria a um juiz falando assim: e aí, mané? Aí, seu juiz, o negócio é o seguinte, a parada é a parada, entendeu? Gente, no mínimo o cara vai mandar te prender, porque essa não é uma linguagem adequada para ser usada na conversa com um juiz, ou na conversa com um advogado, entende? Ou na conversa com um engenheiro. Então depende muito da situação, quer dizer, o ambiente em que você está, você tem que, de certa forma, saber adequar, né, o seu linguajar. Você não pode usar um linguajar totalmente informal com uma pessoa, um juiz, que a gente acabou de falar aqui, com um médico, mas em compensação, se você está entre seus grupinhos, né, de colega, você não vai usar de uma formalidade que ninguém merece, né? A pessoa, você encontra com um amigo: olá, querido, como vai a vossa mercê? Venho por meio desta solicitá-lo a comparecer. Isso não existe, gente, tá? Então tem a ver com linguagem formal, informal, linguagem padrão e não padrão, tá? E a linguagem coloquial é esse linguajar comum que a gente usa de uma forma assim bem informal. Então os 3 quadrinhos aqui que vocês estão vendo, eles estão interrelacionados. Tá legal, pessoal? Então a gente trabalhou hoje aí, né, a variação linguística, que é a segunda e última parte, e abordamos a questão aí da diferenciação, né, de linguajar de acordo com cada região, e conversamos também sobre as variações, que elas podem ser históricas, variação regional, social e estilo, isto é, de acordo com cada situação. O linguajar usado, ele precisa ser adequado à situação. Belezinha? Eu quero agradecer a vocês mais uma vez aí pela participação. Façam o exercício, clique no link e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Bye bye.